Pastor Adelson estudou em Dourados, seminário onde eu me formei, e ali também a Cidinha estudou. Cidinha é da época do pastor Adelson, da Lídia, né? Então, a Lídia é conhecida do pastor Adelson, a Cidinha, né? Conhece vocês, eu saí, vocês chegaram depois, né? Aí nos encontramos através desse relacionamento, eu casando com a Cidinha e a Cidinha tendo relacionamento de tempo seminário com vocês. Pastor Adelson também é vice-presidente da nossa associação, eu sou o presidente, ele é o vice, e é um colaborador importante da nossa associação, trabalho muito importante. E o pastor Adelson está aqui, pastor da Igreja Batista, primeira Igreja Batista em Alto Araguaia. Ele vai nos trazer a palavra a respeito da maravilhosa graça de Jesus. Irmã Lídia, fica em pé, irmã Lídia, mais uma vez, para quem chegou depois, esposa, pastor Adelson, é pai da Lissa e da Milka. A Lissa também trabalha bastante na nossa associação, entre os jovens, né? E Deus abençoe vocês, família pastoral ali em Alto Araguaia, que Deus use e abençoe vocês aqui nessa noite. Como temos orado, creio que será uma bênção a ministração nessa noite. Pai, muito obrigado pela vida do pastor Adelson. Mais uma vez eu agradeço e coloco ele na presença do Senhor, para que seja porta-voz do Senhor para falar aos nossos corações e alcançar até aqueles que estão alguns acompanhando conosco este culto através da internet e que outros momentos também terão oportunidade de ouvir, que a palavra ecoe, ó Pai, alcance todos os corações, aqui e em todo lugar, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém. Graça e paz a todos. Graça e paz também a você que está em casa, em algum lugar desse Brasil, na nossa associação de igrejas, acompanhando esse culto. Deus abençoe você. Fico muito agradecido a Deus por essa oportunidade. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, igreja, por lembrar do meu nome para trazer essa palavra de Deus nessa data tão importante. Eu me lembro que isso também aconteceu conosco lá em Alto Araguaia, na primeira Igreja Batista, quando nós apresentamos o nome do pastor Walter, e a igreja aprovou por unanimidade, e ele foi o nosso orador naquela ocasião, foi uma bênção na nossa vida. Então eu estou agradecido a Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor sempre nos dá a graça de vivermos a palavra, e de compartilharmos a palavra. Estou agradecido também a Deus pela oportunidade de rever os meus amigos pastores da nossa associação que vieram aqui, juntamente com os membros de suas igrejas. E eu acredito que Deus vai falar aos nossos corações. Eu só fico um pouco preocupado com a questão de horário. Então eu quero perguntar aqui, quem é que me dá 5 minutos? Levanta a mão. Então só tem 5 minutos, porque só um levantou a mão. Então eu vou ficar mais à vontade assim, para trazer a palavra de Deus, amém? Se eu ver que algum irmão começou a dormir, eu já falo amém, já termina a mensagem. Amém? Então se você quiser me ajudar, você não durma. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus. Irmãos, quando conversei com o pastor conversou comigo nessa data tão especial. Ele me perguntou qual era o tema. Aí eu falei com ele, qual é o tema da igreja, que a igreja tem. Aí ele me jogou de volta para mim. O que você pensa de falar? E eu já estava orando. E Deus já tinha colocado no meu coração esse tema sobre a graça, a maravilhosa graça de Jesus. E ele falou, é isso mesmo. Aí eu fui orando, preparando, buscando a direção do Senhor. E a verdade é que eu acabei preparando o sermão que dava para fazer um seminário, pastor. E agora eu falei para o irmão Pacheco, eu estou com um problema, porque
Como é que eu vou fazer com um assunto de um seminário sobre isso para falar 40 minutos? E agora? Mas Deus vai nos ajudar. E você não durma, não. Para que aquilo que Deus falar com a gente, Ele vai, com certeza, fazer com que essa palavra fique em nossos corações. Amém? Então, eu sou muito agradecido a Deus por essa bênção de estarmos aqui. O tema dessa noite é a maravilhosa graça de Jesus. Já a irmã falou sobre isso, já cantamos, a tua graça me basta. E eu quero iniciar apresentando 3 referências bíblicas, que depois eu vou discorrer sobre isso. E eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações, como já tem falado ao meu coração. Amém, meus irmãos? O primeiro texto está no Gênesis, capítulo 6, versículos 8 e versículo 9. O irmão vai me ajudar ali. Talvez a tradução não seja a mesma, mas a gente vai usando por ali. Então, de Gênesis, capítulo 6, versos 8 e verso 9, que nos diz a santa palavra de Deus. Noé, porém, encontrou favor. Esse favor ali é graça. Noé, porém, encontrou graça diante do Senhor. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Então, você segura essa referência bíblica aí. A segunda referência bíblica que eu quero mencionar e ler agora está em 1 de Pedro, capítulo 3, o versículo 18, que nos diz: pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito. É graça. E ainda, Efésios 2, 8 e 9 agora. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de obras, para que ninguém venha a se orgulhar ou se gloriar. Amados, o conceito de graça na Bíblia Sagrada diz respeito a um favor imerecido. Algo que Deus fez para nós que nós não merecemos. Talvez a gente fique assim um pouco sem gracinha quando alguém nos dá um presente e a gente olha para aquele presente e pensa assim, mas será que eu mereço isso? A gente fica constrangido. E esse presente, pela graça, que teve o preço mais alto que se pode ter, que somente o Senhor Jesus pode pagar, é isso que ele tem para nós. Então, o conceito de graça na Bíblia é o favor imerecido de Deus. Eu não mereço, ninguém merece, mas o nosso Deus, ele é maravilhoso em sua graça. Então, amados irmãos, eu quero nessa mensagem, no santo nome de Jesus, destacar a graça de Deus na vida de pelo menos 3 personagens conhecidos da história bíblica, desde o Gênesis até o final da Bíblia Sagrada. E eu quero trazer para os irmãos sobre a questão da ação da graça de Deus
para com a pessoa de Noé, quero trazer a ação da graça de Deus para com a pessoa de Moisés, no tempo da aliança do Velho Testamento, que aponta para a aliança em Cristo, e também a graça de Deus na história de Jonas, que também aponta para a missão de Cristo. Então, quero discorrer um pouco sobre isso e creio que essa palavra será uma palavra edificante aos nossos corações. Meus irmãos, a graça de Deus na vida de Noé e a salvação em Cristo Jesus. Mas por que, pastor? Que o pastor está falando da graça, começando por Noé? Na verdade, a graça de Deus está estendida em toda a Bíblia. Eu poderia falar da graça de Deus já na vida do Adão e da Eva, um ato, uma bênção imerecida. Mas eu quero aqui hoje destacar primeiramente na vida de Noé. A Bíblia Sagrada nos diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Deus, olhando para a humanidade, ele vê a pessoa do Noé. Deus olha para Noé quando toda uma população estava corrompida. Ele olha para o Noé e Deus, ele decide entrar com uma providência maravilhosa, um jeito, um meio de resgatar o Noé e a sua família. Então, o Noé, ele faz parte da graça de Deus, começando ali no tempo do Gênesis, a graça salvadora do Senhor. Nesse texto que nós lemos ali, de Gênesis 6, verso 8, o irmão pode ir colocando para a gente rever, 6, 8, está escrito que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Imagina, irmão, toda a população mundial corrompida. Deus determinando seguir avante, porque o nosso Deus, ele sempre vai para frente. Deus nunca vai para trás. E Deus determina consertar e dar uma nova oportunidade à raça humana. Então, meus irmãos, o Noé, diante daquela população, ele acha graça aos olhos do Senhor. Mas o texto ali fala também das gerações de Noé, e vai descrevendo sobre isso. E o que eu quero apontar aqui, meus amados irmãos e amigos, é que a graça nos livra do mal, mas nos inclui no plano de ação. A graça de Deus para com a vida de Noé o livrou com a sua família do mal e os coloca no plano de ação. Isso foi maravilhoso, meus irmãos. Quando não havia Espírito Santo na terra, porque quando a população do mundo estava corrompida, disse o Senhor: o meu espírito não contenderá com o homem, e retirou o Espírito Santo da terra. Então, não havendo o Espírito Santo para interceder, o homem que estava agora naquela situação, ele deve achar a misericórdia diante de um Deus irado. Porque o Deus decidiu: vou acabar com tudo isso aqui. Vou enviar o grande dilúvio. Mas o Noé encontra misericórdia sem o Espírito Santo naquele momento. Irmãos, Deus queria mostrar ao homem que a inclinação ao pecado
não é por causa da ausência do Espírito Santo. O homem sempre é inclinado ao pecado. O Espírito Santo havia sido retirado da terra. Mas o Noé permaneceu íntegro, justo e na presença do Senhor. Ele conseguiu obedecer a Deus e a sua palavra. Meus irmãos, essa atitude de obediência de Noé atraiu a misericórdia de Deus sobre si e sobre a sua família. Tá bom, pastor, nós cantamos sobre a graça, nós pregamos sobre a graça, nós sabemos um tanto de coisa sobre a graça. É o favor imerecido. Mas esse que não merece o favor, quando ele se apresenta diante desse Deus de misericórdia e de graça, ele encontra a graça. E todas as pessoas poderão encontrar a graça de Deus se buscarem o Senhor. Todos os homens, as mulheres da terra poderão encontrar isso. Meus irmãos, essa atitude do Noé atraiu a misericórdia de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Irmãos, hoje, voluntariamente, nós nos apresentamos num culto como esse. Mas o Noé, ele tinha apenas a misericórdia de Deus, que bastava sobre si naquele momento. Então, a fé desse patriarca bíblico estava baseada no quê? A fé do Noé estava baseada naquilo que ele havia ouvido, naquilo que ele havia crido de Matusalém, e também esse Matusalém era um tipo de Bíblia viva daquele tempo. Alguém, como Matusalém, ensinou para o Noé sobre as coisas de Deus. E quem tem um coração ensinável, pega o ensino, crê no ensino e coloca o ensino em prática. E quando Deus olha, ele vê o Noé, e esse Noé estava agora sob os olhos de Deus, e Deus estabelecendo aquele plano maravilhoso, diz, é você mesmo. E a sua família. Você sabe muito bem que a construção daquela arca demorou cerca de 100 anos, irmão. Eu particularmente acredito que muita gente até ajudou a construir aquela barca. E muita gente com certeza dizia, esse homem é doido, nem chove. E fazer um barco desse tamanho, e ele permaneceu, olha que bênção. Ele conseguiu ter consigo, debaixo dessa graça, e nessa misericórdia, ele teve consigo os seus 3 filhos. Ele teve consigo as noras e a sua esposa. Um verdadeiro missionário, pastor, que não perdeu nenhum da sua família. Todos os da casa do Noé foram salvos por causa da graça de Deus. Quando eu olho sobre isso, quando eu vejo sobre isso, o meu coração pesa, meus irmãos. Porque muitos dos filhos da igreja, muitos dos filhos das famílias da igreja, não estão na arca, não estão na igreja. Mas todos os filhos do Noé permaneceram e ajudaram o pai nessa obra grandiosa. Diz o texto ali que o Noé era reto. Esse homem era temente a Deus. Ele pegou o ensino e, custe o que custar, ele obedeceu a Deus. E quando eu olho agora para o tempo do Novo Testamento, a pessoa de Jesus, quando ele explicava assim, ó, bem-aventurados os que não viram e creram. E o Noé foi um abençoado desse, que foi salvo pela graça do Senhor. Irmãos, nesse tempo aqui, não havia lei escrita.
A palavra era transmitida de pai para filho. E essa palavra alcançou o coração dele. Então, a integridade do Noé deu-se por causa daquilo que ele ouviu de Deus. Mas só ouvir de Deus não resolve, porque eu preciso ouvir, eu preciso crer e eu preciso colocar em prática aquilo que Deus tem para mim. Isso aqui, na vida do Noé, é o fruto da obra de seus pais, o Lameque, o Matusalém da sua geração. Meus irmãos, isso foi profético. E eles profetizaram sobre a vida do Noé, e o Noé cumpriu a profecia, com a graça e com a ajuda de Deus. A corrupção chegou, Deus deu cabo de toda a raça humana, com exceção dessa família. O Noé, em obediência a Deus, construiu aquela arca para a salvação da sua casa. Esse dilúvio que Deus enviou no tempo do Noé era um tipo de juízo de Deus. Deus estava consertando o rumo da história através de um novo começo. Mas era também salvação. Noé, construa uma arca para a salvação da sua família. Então, a arca é um símbolo da salvação proporcionada pela graça. Então, a graça, põe no seu coração, está em toda a Bíblia. Essa graça está hoje aqui. Essa graça continua ainda até que Cristo venha, meus irmãos. A arca foi salvação da família, amém? Só que a cruz de Cristo é a salvação de todo aquele que crê. Aí vai o Senhor e diz assim: como foram nos dias de Noé, serão também nos dias da vinda do Filho do Homem. Será que haverá fé na terra? É muito sério isso, meus irmãos. A graça de Cristo é a salvação para todos aqueles que creem. Isso está valendo, nós sabemos disso, mas a multidão que está lá fora também precisa crer. Como que crerão se não há quem pregue? Uma vez por ano, como está o banner aqui, nós fazemos campanha, nós oramos, e nós ofertamos, e nós vamos. Mas acontece que a graça e o tempo da graça vai se findar. Quando eu falo da pessoa de Noé, só para entender bem melhor. Ali do começo do Gênesis, agora você olha, todo mundo aqui olha para mim, fazendo favor. A graça de Deus, Deus é o Deus de graça, amém? Então a graça vem assim, ó, vem. Depois Deus, em tempo de graça, significa qualquer pessoa poderia livremente cultuar a Deus. Você sabe muito bem que os filhos do Adão e da Eva fizeram um culto a Deus, não sabe? E por causa daquele culto, daquelas ofertas, um acabou matando o outro, mas era tempo de graça, certo? Até que chega no tempo da lei, que eu também vou trabalhar um pouquinho isso aqui. Então a graça vem aqui, só que agora é como se houvesse um degrau abaixo para o povo. Lei. Aí vence o tempo da lei, Jesus nasce sob a lei, e é estabelecido de novo a graça. Hoje você pode, como eu, ir ao Senhor sem a interferência de ninguém. Nesse tempo aqui, do Noé, que eu estou pontuando, a pessoa podia ir cultuar o Deus. Hoje você pode ir sem a interferência do sacerdote.
E isso, irmão, é maravilhoso. E isso aqui já aponta para a pessoa bendita de Jesus. Em Cristo Jesus, temos a salvação não apenas do julgamento físico, mas da morte espiritual. Quando a família de Noé foi salva, eles foram salvos no físico, irmão. Não morreram afogados. Você conhece muito bem a história. Isso é salvação no físico. Mas o Senhor esteve com eles todos os dias. Porque é promessa do Senhor estar com os seus. Então é muito importante respondermos à graça de Deus com fé e obediência. Então, desse primeiro ponto, pega assim: será que se fosse a sua família, a família do Noé, todos seriam salvos? Será que se fosse a sua família, a família do Noé, todos iam falar para aquele povo daquele tempo que um dia haveria de vir um dilúvio? Tá, mas acontece que a sua família e a minha família hoje, no tempo da graça, nós temos que falar para as pessoas: Jesus está voltando. Eu tenho que falar, eu tenho que pregar, e você também precisa fazer isso, meu irmão, porque senão nós corremos um risco assim: eu estou salvo mesmo, graças a Deus. Mas os outros é problema deles, não é problema deles. O ID é para todos. A graça foi estendida a todos, aqueles que creem. Então, no particular da vida do Noé, ele cumpriu bem o seu trabalho. Amém? Pega para você assim, ó: eu e a minha casa precisamos cumprir bem o nosso trabalho. A graça foi estendida lá, mas a graça é estendida aqui hoje. Nós precisamos sair daqui com essa nova esperança. Eu vou cumprir também o trabalho que Deus me confia para cumprir, meu irmão. Mas a história seguiu. E eu quero pontuar em número 2 do meu sermão: a graça de Deus na lei de Moisés e na nova aliança em Cristo. Irmãos, na lei, que eu coloco aqui como essa parte de baixo, na lei, a graça foi manifestada como uma expressão de Deus ao dar ao seu povo um caminho para viver. A lei foi para isso. Mais de 600 mandamentos, depois resumidos ali, espalhados em 10, mostrando a eles como é que eles deveriam viver. E sabe, meus irmãos, é muito importante que entendamos o conceito da lei e da nova aliança. E Deus, que revelou essa lei ao Moisés, que mandou escrever, usando anjos e tudo mais, ele vem manifestar, apontando que precisava de algo maior. Aqui no texto de Êxodo, capítulo 34, 6 e 7, nós vamos dar uma olhada nesses dois versículos, por favor. No Êxodo 34, 6 e 7, olha isso. O Senhor passou diante de Moisés proclamando: Javé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia, sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade. Cubro de amor 1000 gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Isso aqui é pura graça. Isso é graça. É o Deus falando. Mas ele é justo. Contudo, não absolvo o culpado, ou não o tenho por inocente.
trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Pastor, Deus é amor, é misericordioso, é mesmo, mas é justo, é o Deus. Meus amados irmãos, pode voltar ao versículo 6, por favor, irmão. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou. O Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade. Só fala isso de Deus quem tem intimidade com Deus, quem conhece Deus. Aí vem a palavra de Deus e fala assim: prossigamos em conhecer o Senhor. Nós precisamos conhecer o Senhor, meus irmãos. Porque quando nós conhecemos mais e mais o Senhor, essa graça vai se manifestando, essa graça vai nos inundando. E de novo eu te falo, eu preciso falar dessa graça com as pessoas. Meus irmãos, essa oração de Moisés aqui, isso aqui é uma oração que ele estava fazendo. Ela tem pelo menos 12 atitudes. Essa oração tem pelo menos 12 atitudes de Deus quanto ao pecado do homem em graça. Eu sei que é muito conteúdo para você memorizar, mas eu quero apresentar essas 12 manifestações, essas 12 atitudes de Deus quanto ao pecado do homem em graça. Deus perdoa pecados, amém ou não? Você crê nisso? É uma atitude de Deus. Deus perdoa os pecados de qualquer pessoa arrependida. É uma verdade. Deus é Deus poderoso e age de acordo com a sua palavra. É a Bíblia Sagrada. Ele continua agindo. Ele é misericordioso como Pai em relação aos seus filhos, preservando-os. Ele socorre os pecadores que não podem regenerar-se por seus próprios esforços. Ele é o socorro bem presente. Deus é longânimo, que espera o arrependimento do pecador. Deus misericordioso, tanto com a pessoa correta, como com a pessoa incorreta. E a misericórdia dele continua, está dando chance, dando oportunidades, está falando: venha, e venha, e venha, e muda de vida, e confesse seus pecados. Eu estou aqui, filho. Deus, verdadeiro e justo, mediante as suas promessas. Aí eu me lembro do texto que diz assim: ele não é homem para mentir, e nem filho de homem para que se arrependa. É o que está escrito. O que ele prometeu, ele há de cumprir. Tudo isso faz parte da graça. Número 9. É o Deus de consideração, que visita os atos dos pais nos filhos até 1000 gerações. É um Deus de consideração, ele considera as coisas. Tem atos de justiça, ele falou nesse texto, e ele falou lá também em Êxodo 20, você sabe. 2 lugares da palavra está falando de 3ª e 4ª geração, que vem um tipo de maldição sobre quem não quer saber das coisas de Deus, quem se envolve com outros deuses, mas vem a bênção até 1000 gerações. Aí eu te pergunto, que tipo você vai querer? Você quer uma bênção até 1000 gerações? Ou você vai ficar sofrendo por não confessar, por não mudar de vida, por não aceitar a graça até 3ª e 4ª geração?
Ele é Deus de consideração. É claro que cada pecador vai pagar pelos seus próprios pecados. Mas que esse trem, esse negócio segue na geração, a escravidão, a cegueira, que segue, até a terceira e quarta geração. Mas eu quero a bênção. Eu quero até as 1000 gerações. Número 10. Deus é o perdoador dos pecados conscientes. E essa questão, irmão, de confessar pecado, não é fácil. Aí você olha na Bíblia assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, lembra disso? É condicional, não é? Eu posso confessar ou não. Eu posso mantê-los acalentados no meu coração. Mas se eu confessar, ele vai continuar sendo fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Aí vem o Senhor e diz lá no livro, na carta de Tiago assim, ó, confessem os vossos pecados uns aos outros. Orem uns pelos outros, para que vocês sejam sarados. Aí continua assim, a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Irmãos, eu sou um pastor que eu acredito assim, ó, na nossa igreja batista, não tem, mas deveria ter, um genuflexório aí. Sabe o que é genuflexório, esse nome esquisito? Quem sabe? É aquela madeirinha que tem no banco. Quando o fiel chega, ele se prostra de joelhos e ora. Lá na igreja romana tem. Tem ou não tem? Quem veio de lá? Na nossa igreja não tem. E às vezes a grande maioria de nós nem nos prostramos, nem na nossa casa, nem aqui. Outra coisa que deveria ter na minha cabeça, deveria ter um confessionário na igreja. Porque está escrito, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que vocês sejam sarados. E às vezes na igreja de Jesus, todo mundo está sofrendo, está pendente, está perrengue, e ninguém sabe por quê. Às vezes, irmãos, a pessoa vai no médico, faz isso e aquilo de exames, o doutor revira a pessoa de tanto exame e lá não consta nada, não tem nada. É uma causa espiritual. Porque a pessoa nunca confessou para Deus e muito menos para alguém. E Deus tem levantado homens e mulheres dele que pode muito bem ouvir, orar pela pessoa e a pessoa sai curada. Não é nova doutrina, está lá no livro de Tiago. E isso é graça de Deus também, meus irmãos. Se nós queremos, meus amados, que essa graça nos alcance de verdade, e que alcance a nossa vizinhança, seja vizinhança do templo, de cada uma das nossas igrejas, a nossa vizinhança lá de casa, irmão, a nossa vida tem que ser uma vida diferente. Que as pessoas olhem para nós e digam, esse aqui é crente mesmo, esse aqui é diferente mesmo. E eles vão falar, mas tem alguma coisa diferente com vocês? E Deus vai nos dar a oportunidade. Então, nós estamos falando aqui, que eu parei um pouquinho, que ele é o perdoador dos pecados conscientes. Eu sei o que é pecado, irmão. Aí vem o apóstolo Paulo e fala assim, ó, eu sou o maior dos pecadores. Aí vem o apóstolo Paulo e fala assim, todo mundo pecou, todos pecaram. Não há um justo sequer, e a gente é. Mas quando eu falo da graça, eu vejo o Deus condenando uma geração que não queria saber dele. Quando eu falo da graça, eu vejo Deus levantando Moisés como um libertador de um povo dele, lá do Egito, um povo que ele separou, e falando, vocês andem em minha presença, vocês me busquem. Deus é o perdoador dos pecados de rebeldia. Se alguém for rebelde, deve confessar.
deve se arrepender. Agora, se a pessoa não quiser se ajeitar, diz o texto, não tenho o culpado por inocente. Só que ele já pagou a conta. Quando um culpado assume a conta, o pecado e confessa, ele fala assim, eu já paguei a sua conta. Você está livre. Aí eu olho Jesus olhando, conversando com a mulher samaritana, e no 36 ele diz assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tudo isso é graça, é a graça dele. Então, ele é perdoador também dos pecados involuntários. Quantas coisas às vezes a gente fez, irmão, é pecado, que depois a gente cai a ficha, Deus não era para ter feito isso. Mas se confessar, arruma, Deus arruma. Então, nessa oração de Moisés, nós temos pelo menos 12 aspectos, atitudes de Deus para com os homens, nessa questão de restauração. Então, neste verso também, nós temos as características de Deus concernentes ao pecado. Deus é piedoso, não é uma benção? Deus é clemente, Deus é tardio em irar-se, Deus é grandioso em misericórdia e grande em fidelidade. Tudo isso aqui, irmãos, estou falando sobre o versículo 6, ali do Êxodo 34, 6. Agora, no versículo 7, que está escrito, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Isso aqui são as atitudes de Deus concernentes ao pecado. Ué, pastor, mas você não veio aqui falar sobre a graça de Deus? Sim, irmão. Mas a graça de Deus é manifesta quando um povo entende a sua situação, quando um povo se arrepende e muda e recebe a graça. Se você e eu não recebermos a graça, se nós não arrumarmos a nossa vida, então essa graça não serviu para nós. Nós estaremos dizendo para ele, aquilo que o Senhor pagou não valeu para mim. Mas a verdade é que ninguém podia pagar esse preço e ele pagou por você, irmão. Então eu preciso pontuar isso aqui. Então, meus amados irmãos, o nosso Deus, ele abençoa até 1000 gerações. O nosso Deus perdoa a iniquidade. Aí você fala assim, ué, pastor, mas está falando de pecado, está falando de iniquidade? No meu modo de entender, iniquidade são pecados repetitivos. Porque tudo é pecado, está tudo no pacote de pecado. Ele perdoa a transgressão, ele perdoa o pecado, mas ele não tem por inocente o culpado. Ele é justo, irmão. Ele é justo. Ele inspeciona os pecados dos pais nos filhos. E sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Agora ele guarda a bênção até 1000 gerações. Eu gostaria muito, meus amados irmãos, que o nosso Deus colocasse dentro de nós esse entendimento que ele estava falando com Moisés, ao ponto de Moisés orar essa oração, descrevendo e apontando como é que Deus age. Porque quando nós entendermos como é que Deus age, o nosso amor aumenta, nós confessamos, deixamos e nós vamos desenvolver uma intimidade muito maior. O Deus é o Deus cheio da graça. Essa lei que foi estabelecida, ela foi um meio de guiar o povo de Deus e de protegê-los. Aí você vai lá e lê os livros da lei, são 5. Aí quando Josué assume, Deus dá a Josué muitas vitórias e tudo mais. Quando começa o livro de Juízes, o que estava acontecendo?
O povo já não foi mais para a conquista das terras e o povo se corrompeu. Aí quando você chega ali no final de Josué, capítulo 24, o Josué faz um chamamento ao povo. Vocês vejam aí, se vocês querem servir a Deus ou não. Se vocês acham que isso é justo ou não. Desse Deus de graça. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo vai e diz, não, Josué, nós estamos com você. Mas o Josué morre. E daqui a pouco o povo se perverte. E você já conhece a história. Porque você vem na escola bíblica e Deus levanta um juiz, e levanta outro juiz, e levanta outro juiz. Meu irmão, na verdade o povo estava dando trabalho para Deus. Mas o Deus estabeleceu para que o povo tomasse posse de toda a terra. E eles não tomaram posse de toda a terra. E sofreram, e penaram, e ficaram perdidos pela história até pouco tempo. Então, meus irmãos, essa graça de Deus é apresentada no perdão de pecados através dos sacrifícios. Na verdade, na lei, todo mundo precisava ir a Deus agora, olha que eu te falei, tinha que trazer um animal, apresentar para o sacerdote sacrificava o animal para cobrir pecados. Uma vez por ano, você sabe muito bem, ele pegava a bacia com sangue, entrava no Santo dos Santos, ainda corria risco de morte. Só que, na verdade, isso estava apontando para algo maior. É o Cordeiro de Deus que João falou. Então, nós precisamos entender essas coisas, irmãos. A graça de Deus na lei de Moisés e na nova aliança em Cristo. A limitação da lei, dos 600 e poucos mandamentos, e a necessidade de uma graça maior. Era preciso. Lá no livro de Romanos, capítulo 6, verso 14, está escrito assim, ó. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Olha que Deus está falando. Pois não estáis debaixo da lei, que era um tempo, mas da graça. O apóstolo Paulo, sendo usado agora, está dizendo, gente, em Cristo já mudou essa fase aqui. Vocês já estão aqui de novo. É isso que ele está falando para nós. Então, a lei, ela não podia mudar o coração humano. Apenas apontava o pecado. Em Romanos 3:20 está escrito: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Ninguém será justificado pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então isso está muito ligado, entrelaçado. A lei, amados irmãos, ela mostra a necessidade de um Salvador. A lei era limitada e preparava o caminho para algo maior. Então você volta de novo aqui para mim, ó. Graça, desde o começo do Gênesis, que passa pela vida do Noé, desce, estabelecimento da lei, aí vem Cristo, estabelece de novo a graça. Hoje nós estamos num tempo do fim da graça, porque está chegando uma nova fase. Qual que é a nova fase que a igreja anseia? O arrebatamento da igreja, irmão. Está chegando, irmão. Está perto. Então nós chegamos, meus amados, na plenitude da graça em Cristo. Em Romanos 6,14, que já li. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Porque o pecado que domina é iniquidade, pecado repetitivo ou de estimação. Vós não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça.
Então, a graça de Deus nos liberta do domínio do pecado. Jesus cumpriu a lei e ofereceu uma nova maneira de se relacionar com Deus. Olha que benção. Essa é a maravilhosa graça de Jesus. Um novo jeito de se relacionar com Deus. Isso não é mais baseado em obras da lei. É na graça dele. Mas eu quero terminar ainda. Eu te falei que eu ia pontuar 3 aspectos. O de Noé eu já pontuei. O de Moisés eu já pontuei. E eu quero pontuar também sobre a graça na vida de Jonas. Irmão, o livro de Jonas, ou no livro de Jonas, nós temos uma história que foi contada, que está escrita, e também nós encontramos no Evangelho de Lucas as narrativas da graça e da misericórdia do Senhor. No livro de Jonas, nós encontramos a resistência humana à graça e o desejo de Deus de perdoar. Mesmo no tempo do Velho Testamento, o Deus tinha o desejo de perdoar o homem. E você sabe que a população de Nínive era um povo que Deus tinha decidido: eu vou destruir vocês. Mas lembra que lá no passado Deus decidiu: eu vou acabar com toda a raça humana? Lá no passado Deus mandou o Noé, não foi assim? O Noé não foi um tipo de salvador? Foi ou não? Amém ou não, irmãos? Tá, mas agora no tempo de Jonas, o próprio Jonas, o profeta do Senhor, é um tipo de salvador para chegar numa cidade que seria destruída, para levar uma mensagem de graça. Mas era um pregador muito esquisito, pastor. O único pregador da Bíblia que prega com raiva. A pregação era mais ou menos assim, ó. Talvez, viu, pastor? De esquina em esquina. Se converta, porque senão em 40 dias Deus vai destruir isso aqui. Ponto. Acabou o sermão. Ia para outra quadra. Se converta, porque em 40 dias Deus vai subverter isso aqui. E ficou 3 dias. Esse era o sermão. Você aguenta um sermão desse? Esse pregador não estava nada com amor, não. Eu não gosto dessa gente. Eu estou aqui, nem sei por que eu estou aqui. Eu não estou gostando disso. E ele foi pregando. Foi o único pregador da história, irmão, que conseguiu ganhar a cidade inteirinha para Deus. Todo mundo se converteu. E até os animais fizeram um jejum. Já viu um negócio desse? Todo mundo se converteu. Mas não é por causa da pregação desse pregador, que estava bravo com Deus. Pregador esquisito, né? É por causa da graça de Deus, irmão. Então, queridos, há uma resistência humana dentro do Jonas. Uma resistência a essa graça. Mais ou menos assim, eu não estou concordando com esse Deus aí, que está querendo salvar esse povo. Eu não gosto desse povo. Jonas capítulo 4, quer colocar ali, fazendo favor, amado? 4, 1 e 2. Quando aconteceu toda a restauração da cidade, 4, 1 e 2. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Totalmente contrário daquilo que acontece no céu quando um pecador se arrepende. O que acontece quando o pecador se arrepende? Não acontece uma festa no céu? Estou te falando que esse missionário é esquisito. Ele ficou muito bravo. Não gosto de ver esse povo salvo. No 2. Como é que tem coragem de orar?
e ora. E orou ao Senhor. Antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Eu já não falei para o Senhor que o Senhor ia fazer isso? Porque por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo. Então conhecia, não conhecia? Não conhecia Deus? Lento para se irar e cheio de amor. Eu sei que o Senhor é assim. Estais pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Eu sei que o Senhor é bom. Se fosse hoje, eu sei que o Senhor tem essa graça, mas eu não gosto disso. Aí eu quero te falar muito sério, irmão. O crente que não gosta de evangelizar deve ser parceiro do Jonas. Deve ser amigo do Jonas, só pode. O crente está salvo, glória a Deus, aleluia. Só que esse negócio de falar para gente que eu não gosto, não é comigo, não. Era isso. Mas eu estou pontuando para os irmãos que a graça que estendeu ali também, no livro de Jonas, na vida de Jonas, essa tristeza do pregador que viu o seu trabalho e não ficou satisfeito, vai totalmente contra o que está escrito lá na Bíblia Sagrada, no livro de Isaías. Lá em Isaías 53:11, nem coloquei aqui, mas está falando, e verá o fruto do seu trabalho e ficará muito satisfeito. Só que o Jonas não ficou nada satisfeito com o fato de Deus salvar. Talvez o Jonas, irmão, fosse da congregação. Eu já falei que quem não gosta de evangelizar, não gosta de falar, deve ser da congregação do Jonas. Mas talvez o Jonas tivesse um outro membro da sua congregação. Sabe quem é? O irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo ficou todo satisfeito porque o pai matou o bezerro cevado. Ficou todo feliz da vida porque tinha uma festa lá em casa. Ficou ou não? Irmão do Jonas, só pode. É o mesmo espírito. Eu não gosto de ver a graça na vida dos outros. Tem um tanto de gente que é assim, irmão. Mas pega aí, põe amor nas minhas palavras. Não queira ser da congregação do Jonas. Porque o Deus Todo-Poderoso, Ele olha para o pecador perdido com amor eterno. A sua graça se manifestou, Salvador, a todos os homens que creem. E de novo eu redundo. Para eles crerem, eles precisam ouvir. E nós precisamos falar. O Jonas ficou reclamando. Eu sei que o senhor é assim, que o senhor é assim, que o senhor é assim. Mas Deus salvou a cidade inteirinha. Deus salva esse bairro inteirinho, irmão. Deus salva essa cidade inteirinha. Essa igreja se torna relevante. A sua igreja, pastores, se tornam relevantes. Se nós, cada um de nós, que eu me incluo, Alto Araguaia, se nós nos apresentarmos assim, Senhor, salva esse povo. Senhor, salva a nossa nação, como diz o hino, salve Deus a nossa pátria. Irmão, Deus é Deus, está escrito na Bíblia, agindo Deus, quem o impedirá? O agir de Deus é por causa da sua graça, é por causa da sua misericórdia, irmão. Meus irmãos, o Deus da Bíblia, o Deus maravilhoso, Ele continua salvando até hoje. Agora, o detalhe que eu observo, com 33 anos de ministério pastoral, é que Deus, Ele está pronto a mover uma igreja
que tenha esse amor para com os pecadores, porque o maior amor já foi demonstrado que é o de Cristo, irmão. É amar demais um pecador como eu e você. Então eu preciso amar o pecador, irmão. Não amar o pecado, como Deus ama o pecador e não ama o pecado. Então é muito importante que nós possamos viver e fazer e levar essa palavra. Esse Jonas aí, ele é um exemplo de resistência à graça quando ela é concedida aos outros. Mas a graça, ela foi manifestada quando o pai do filho pródigo chama esse irmão mais velho e diz assim, ó, filho, tudo que eu tenho é teu. Esse seu irmão estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Isso aqui é graça do Pai, convencendo um cabeça dura que não queria participar dessa festa. Nós precisamos participar da festa, irmão. Nós precisamos nos alegrar, irmão. O Deus, Ele está querendo usar você. O Deus não quer que você seja um crente como aquele agente oculto, agente 007, já viu? Ninguém sabe que ele é crente. Lá na faculdade, ninguém sabe que ele é crente. Lá no colégio, ninguém sabe que ele é crente. Lá na empresa, ninguém sabe que ele é crente. No trânsito, ninguém sabe que ele é crente. Lá nas lojas que a gente compra, ninguém sabe que ele é crente. Agentes secretos. Não pode ser assim. Porque a graça nos alcançou. Irmãos, eu acredito do fundo do meu coração que a maravilhosa graça de Jesus, que é estendida, que está liberada, ela ainda vai avançar no que diz respeito à salvação de um povo que vai crer. Se você sair daqui desse culto hoje, assim, ó, Deus, me use para salvar a minha casa, como o Senhor usou o Noé para salvar a casa dele. Senhor, me use como o Senhor usou Moisés para apontar pelos escritos que viria alguém e algo maior que é Cristo. Eu preciso apontar. E Cristo é o Cordeiro de Deus, que o sacerdote precisou colocar a mão e conceder ali, crucifica mesmo. Que o Senhor nos ajude a termos a fé de que as pessoas da nossa cidade, do nosso bairro, vão se converter numa linha contrária à de Jonas. Na Bíblia Sagrada, irmão, Deus não poupou até os maus exemplos, como esse de Jonas. Está escrito lá, para que a gente aprenda. Agora, nós precisamos sair daqui assim. Deus, em nome de Jesus, usa-me. Usa-me. Senhor, me ajuda. E aí nós vamos nos alegrar, como o Pai se alegrou. Aí nós vamos nos alegrar também, como aquela mulher que estava procurando a sua moeda perdida e fez festa. Nós vamos nos alegrar quando o nosso irmão que era perdido se converter
que seria um tipo de ressurreição, voltou para Deus. Então eu quero te convidar a curvar a sua cabeça na oração, e nós vamos agradecer a Deus por essa graça maravilhosa que nos alcançou e está estendida em toda a santa palavra de Deus. Querido Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor é grande, poderoso, que sempre anda para frente, que ajusta o que precisa ser ajustado, a fim de que nós, Senhor, possamos viver uma vida nova, uma vida diferente. Senhor, essa igreja está viva nesses anos todos de congregação e de organização como igreja, por causa da tua graça. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor, traga sobre essa igreja um tempo, Senhor, um renovo, uma união maior, uma alegria maior, para que ela, Senhor, avance, ganhando as almas pelas quais Cristo já pagou o preço. Estamos agradecidos, Senhor, porque pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigado por esse chamamento do Senhor de volta à maravilhosa graça de Jesus. Deus, complete essa palavra aos nossos corações e nos dê a graça, meu Pai, de vivermos isso que é maravilhoso que o Senhor tem para nós. Então, Senhor, continue falando conosco nessa noite, amanhã de manhã, amanhã à noite, e que o teu grande amor continue com as nossas vidas, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês, vocês também de casa, de algum lugar que acompanhou essa transmissão até aqui. Vou devolver a palavra ao pastor. E que o Senhor continue conosco no nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, amém, pastor Adelso. Num tempo de tanto ódio na nossa sociedade, o pastor Adelso nos traz a lembrança de Jonas. Ele não queria pregar para os inimigos. Os assírios haviam matado muita gente do povo de Deus. Ele não queria falar para aquele povo da graça, mas Deus tinha um propósito naquele povo, na Síria, e salvou, como pregou o pastor, toda a cidade. Quando Deus quer manifestar a graça, nós devemos cooperar. Então vamos pregar e vamos continuar orando pela nossa gente, pelo nosso povo. Há muito ódio, como eu disse, e ainda mais em tempos de política, e o ódio vem ainda mais. Nas Olimpíadas nós vimos isso, uma afronta aos cristãos. Por outro lado, muitos dos campeões louvaram a Deus, expressaram louvor a Deus. Deus está mostrando graça, mostrou ali, eu vi, está mostrando aqui. Vamos cantar o hino Oração pela Pátria, lembrando que devemos orar pela nossa pátria, devemos orar todos os dias e falar para todos que estão perto de nós, a todos que Deus mandar, pode ser até o inimigo, mas vamos falar.